A Bula Quo Primum Tempore, São Pio V. 2. Estudo histórico litúrgico do Missal Romano, Padre Raymond Dulac. A primeira intenção do presente estudo era apenas a de oferecer uma tradução deste documento que tem uma enorme importância e que, no entanto, ainda hoje é praticamente desconhecido dos fiéis e até mesmo de muitos padres. Quantos entre estes já o leram e estudaram? Alguns não sabem nem onde o encontrar. Ora, sem mesmo lançar mão de grande bulário, basta abrir o missal de uso litúrgico e nas primeiras páginas o encontrarão impresso, de modo, aliás, não muito agradável, o que facilmente pode desencorajar o leitor. Nem um só parágrafo num texto que o ocupa 3 ou 4 colunas grandes. É preciso também reconhecer que a leitura desta bula no original é bem difícil. Alguns termos são de custosa tradução por causa do uso jurídico que lhes dá um sentido rigorosamente preciso, por vezes fora do uso corrente. As frases também são de uma complexidade raramente encontrada devido às extensas enumerações, com minuciosos pormenores e trechos intercalados de difícil sequência com orações subordinadas, umas dentro de outras. Além disso, e quanto à matéria, as decisões editadas pelo documento são de várias espécies, e um leitor menos atento poderia confundi-las, não sendo conhecedor da tradição canônica em matéria legislativa. Enfim, o sentido profundo da bula só pode ser bem compreendido se for situado na circunstância histórica que a provocou, exigindo esta, por sua vez, ser esclarecida pela própria história do Missal Romano, desde suas origens até a época do Concílio de Trento. Por causa dessas diversas considerações, achamos melhor dar à nossa tradução da bula uma introdução histórica e fazer no final uma exposição jurídica como esclarecimento de muitas das diretivas da bula de São Pio V sobre o Missal Romano restaurado. Sim, porque trata-se somente de uma restauração e não de uma reforma que teria modificado a economia do rito tradicional. O título de nossos missais de uso litúrgico dizem claramente Missale restitutum recognitum, isto é, restituído à sua forma original, restabelecido e com este fim simplesmente revisto. Voltaremos a este ponto, mas desde já devemos assinalá-lo, seja pelo menos para reparar na enorme distância entre a obra de São Pio V e a que Paulo VI realizou ajudado por seus peritos. Breve história do Missal Romano. Faremos um simples resumo, esforçando-nos de lembrar apenas as linhas certas e essenciais desta longa história. Os que mais profundamente a estudaram reconhecem modestamente que em numerosos pontos tem de se contentar com conjecturas. Não seriam estes que se aventurariam a reformar o rito usado até nossos dias, sob pretexto de uma volta a um pretenso rito primitivo artificialmente reconstruído. Para bem compreender a missa romana, tal como se apresentava aos padres conciliares de Trento e ao Papa São Pio V, é necessário descobrir seu devido lugar dentro da evolução geral da liturgia eucarística. 1. Os apóstolos tinham recebido do Senhor, na véspera de sua paixão, o poder e o mandamento de celebrar o sacrifício da nova aliança. Deveriam, para isso, refazer em memória dele, isto que ele mesmo tinha feito naquele dia. Oferecer sob as espécies do pão e do vinho, transubstanciados no seu corpo e no seu sangue, em virtude de suas palavras, a vítima propiciatória imolada na cruz de uma maneira sangrenta. 2. Os mais antigos documentos nos mostram quão fielmente os apóstolos e seus sucessores observaram esta ordem. Pela própria natureza das coisas, e com a autoridade recebida do próprio Cristo ou do Espírito de Pentecostes, os apóstolos deviam completar a simples repetição dos gestos da Quinta-feira Santa com um conjunto de ritos. Iam eles tornar solene sua comemoração e fazer dela uma verdadeira cerimônia religiosa. Essa cerimônia não tinha por fim somente
manter um sentimento interior de fidelidade a uma lembrança cujo mérito variasse segundo as disposições subjetivas do celebrante e dos participantes. Ela iria ter os efeitos objetivos de um ato, efeitos esses realizados em virtude da própria instituição de Jesus Cristo, que quis estar presente sob as espécies sacramentais. Uma única condição: que o Padre humano se faça instrumento exato do sacerdócio único e soberano, conformando-se por sua fé e por sua intenção à vontade daquele que é Senhor de seus dons. Fazei isto. 3. Houve assim na origem, em todas as igrejas locais do Oriente e do Ocidente, um rito mais ou menos uniforme, que vem atestado por alusões dos mais antigos padres da Igreja. Doutrina dos 12 Apóstolos, Didaché, Primeira Epístola de Clemente aos Coríntios, Epístola de Barnabé, Cartas de Santo Inácio, de São Justino, Santo Irineu e etc. Este rito, ainda um tanto indeterminado nos pormenores, deixando lugar a certas improvisações, iria, no correr dos 3 primeiros séculos, se cristalizar pouco a pouco em alguns ritos típicos que deveriam se fixar numa determinada forma, em conformidade ao gênio particular de cada povo. 4. Assim é que, a partir do século IV, se conhecem 4 tipos gerais de liturgia eucarística, das quais 3 tiveram sua formação ao redor das grandes igrejas patriarcais: Antioquia, Alexandria e Roma. São estes os ritos fontes. Com o quarto, o rito dito galicano, estão na origem dos ritos derivados, que serão finalmente celebrados em todo o mundo católico. O rito romano era, na origem, apenas o rito celebrado somente na cidade de Roma. Foi somente depois do século VIII que se espalhou por todo o Ocidente, com algumas exceções, suplantando os outros ritos ocidentais, dos quais sofrera influências, e aos quais emprestara detalhes. São estes ritos ocidentais, latinos, mas não romanos, que foram reunidos sob a apelação genérica de rito galicano. Título comum que compreende tanto o rito observado na Gália, quanto, com algumas variantes, na Espanha, na Bretanha, no norte da Itália e em outras regiões. Os historiadores não estão de acordo sobre as origens deste rito, mas parece certo que o mesmo constitui um uso diferente do de Roma. Os dois se desenvolvem paralelamente, sofrendo influências recíprocas dos séculos VI ao VIII, até o momento em que o galicano é absorvido pelo romano sob a influência de grandes missionários. Santo Agostinho, na Inglaterra, 597, e São Bonifácio, na Germânia, 754. Sob a influência também de Carlos Magno, que, desejando para seu reino uma uniformidade litúrgica, deu-lhe como base o rito observado em Roma. Os únicos sobreviventes do rito galicano comum foram o rito dito moçarábico, usado em toda a Espanha até o século XI, e que subsiste ainda em Toledo, e o rito denominado ambrosiano, ainda hoje observado em Milão. 5. Tendo-se imposto definitivamente em todo o Ocidente, entre os séculos XI e XII, o rito romano deveria, no entanto, sofrer, em diferentes graus, depois desta data, influências locais que iriam produzir certas variantes, as quais se podem a rigor qualificar como ritos, mas que, na verdade, são somente formas variadas, muito secundárias, oriundas da mesma fonte. Assim em Lyon, Treves, Salisbury, etc. Essas formas variadas que aqui mencionamos são mais conhecidas devido à importância das cidades, mas o estudo dos missais da Idade Média nos mostra que quase cada uma das catedrais tinha suas particularidades litúrgicas, cuja prática se estendia, mais ou menos, pelas regiões vizinhas. Em que consistiram? Em acréscimos exuberantes, puramente ornamentais ou piedosos, festas locais, procissões, cerimônias simbólicas,
orações e cantos acrescentados, textos recheados, sequências, prefácios suplementares. A estas variedades, segundo os lugares, se ajuntavam outras próprias das famílias religiosas, carmos, cartuchos, dominicanos. Mas, frisamo-lo bem, nenhuma delas constituía um rito distinto. Todos pertenciam, indubitavelmente, ao tronco comum original do rito romano, tal como fora fixado no tempo do Papa São Gregório, 590 a 604, se bem que com alguns acréscimos galicanos posteriores. Os antigos sacramentais romanos, o leonino e o gelasiano e o gregoriano, que são como ancestrais do nosso missal e que foram escritos, respectivamente, entre o V e o VII séculos, nos dão uma ordenação da missa idêntica a que São Pio V devia canonizar na sua bula. Segundo o liturgista inglês Fortescue, desde o tempo de São Gregório, considera-se o texto, a ordem e a disposição da missa como uma tradição sagrada, a qual ninguém ousa tocar, senão em detalhes sem importância. 6. Posta em paralelo à missa romana, com todas as liturgias orientais, sem exceção, tanto as cismáticas quanto as uniáticas, constata-se que certas cerimônias são rigorosamente idênticas quanto ao essencial, intocadas, verdadeiramente sagradas, porque pertenciam à instituição de Jesus Cristo ou dos apóstolos, reconhecidas como essencialmente necessárias para que o padre pudesse realizar isto que o Senhor realizara na ceia, e verdadeiramente indispensáveis para que a missa fosse e parecesse um sacrifício no sentido próprio e pleno do termo, isto é, uma oblação atual, pessoal, feita em nome da Igreja por um padre ordenado da vítima imolada no Calvário, estando esta vítima realmente presente sobre o altar em virtude da consagração do pão e do vinho, que os converte substancialmente no corpo e no sangue de Jesus Cristo, pelas palavras da instituição, repetidas em memória dele. São 4 as partes imutáveis da liturgia eucarística, mas com diferentes graus de importância quanto à essência do rito. 1. O ofertório é a dedicatória prévia do pão e do vinho, que assim se tornam oblatas. 2. O cânon, também chamado ação, é a prex dos latinos e a anáfora para os gregos, oração consecratória, que começa em forma de ação de graças para se conformar ao gesto de Nosso Senhor, que deu graças a seu Pai antes de abençoar o pão e o vinho e de os consagrar. Nesta oração é que estão inseridas as outras partes do rito consecratório, a saber: a. O memorial da ceia que precede as palavras da instituição. Tomai, isto é meu corpo. B. Antes e depois, uma invocação mais ou menos explícita ao Espírito Santo, o epiclésio. Este é difícil de ser situado de modo exato na missa romana. C. Depois das palavras da instituição que consagra as oblatas, encontra-se uma oração que vem afirmar que o padre e todos os participantes ao sacrifício agem, cada um em sua posição, essencialmente diferente, em memória de Jesus Cristo, como ele próprio ordenou. É a anamnese. 3. Segue a fração, para repetir o gesto do Senhor que rompeu o pão antes de distribuí-lo aos apóstolos. A fração é acompanhada da comichão, pela qual um fragmento do pão sagrado é mergulhado no vinho consagrado. 4. Finalmente, a comunhão. A maneira de dá-la e de recebê-la, os cânticos ou orações que a precedem, a acompanham e a sucedem, variam segundo os ritos locais. Aos 4 ritos que acabamos de descrever e que estão diretamente ligados ao ato do sacrifício, se ajuntavam outros que os enquadravam, completando ou ornamentando sua significação religiosa e inspiração cristã.
ritos que todo mundo conhecia como secundários, mesmo quando a fidelidade, fortalecida pelo uso deles, faria questão. Primeiramente, o ósculo da paz. Está quase sempre presente com atribuições e maneiras variadas de fazê-lo. Em seguida, leituras, ladainhas, procissões, hinos e a homilia. Não esqueçamos a divisão do ofício entre missa dos catecúmenos e missa dos fiéis. E de passagem observamos que a expressão liturgia da palavra permanece totalmente desconhecida desde as origens até os tempos do Vaticano II. Aliás, é contraditória nos próprios termos. Etimologicamente, a palavra liturgia designa uma ação. Ora, exceção feita aos tagarelas, a palavra não é um ato. Certamente, quando esta palavra divina, ela é espírito de vida. A este título deve ter lugar eminente dentro do ato da missa, mas ela não é este ato. Se o fosse, não se poderia despedir formalmente uma parte da assistência no momento preciso em que termina a execução das leituras. Isto porque não estando ainda admitidos à comunhão eucarística, os não batizados, ou tendo sido afastados ou excluídos, os penitentes, julga a Igreja que, então, não deviam ser admitidos à liturgia propriamente dita, que prepara formalmente para a comunhão, provando assim que as leituras eram nitidamente distintas de liturgia. É melhor usar de franqueza. O lugar cada vez mais preponderante dado nas missas pós-conciliares à palavra, divina ou humana, é uma concessão feita aos protestantes, para os quais a palavra é tudo. Aliás, há aí um sinal revelador. A manipulação dos textos sagrados, não somente em traduções adulteradas, mas também em amputações e edulcorações do original, julgado pouco ecumênico. Vejam a Bíblia revista e corrigida pelos padres Bugnini e Roghetti. Digressões sobre o ofertório. Descrita a missa romana em suas partes essenciais, tal como era celebrada por todo o Ocidente antes do Concílio de Trento, excetuando-se Milão e Toledo, devemos deter-nos a uma de suas partes, o ofertório. Veremos melhor assim, num exemplo característico, a distância infinita que separa a restituição do antigo missal, feita por Pio V, e a reforma de Paulo VI. É sábio que os reformadores modernos do rito milenar, canonizado pelos padres do Concílio de Trento e por Pio V, quiseram, ou fingiram querer, simplificar, como dizem, o ofertório, qualificado por eles. Seja de abundantes duplicação, seja de réplica aberrante da oblação essencialmente única, a que é realizada na consagração, onde é Cristo e Ele somente que é oferecido ao Pai, o qual não poderia aceitar outra dádiva senão a do seu Filho. Esta reclamação teria uma aparência de verdade se os gestos e as palavras do nosso ofertório tivessem um valor absoluto subsistente nele mesmo. Ora, seu significado é inteiramente outro e expressamente ordenado a outra coisa. Tem uma realidade certa, mas a realidade das coisas relativas, es ad. Em verdade, o que se passa nesse momento? O pão e o vinho, ainda comuns e profanos, são trazidos ao altar e depois dados à Santíssima Trindade, segundo um rito especial de oferenda. Este rito os separa do uso comum e profano e os dedica e os prepara. Para quê? Para uma outra oblação, a oblação propriamente sacrificial, que será daí a pouco consumada no e pelo ato de sua própria consagração. O ofertório que Lutero iria procurar destruir não tem de modo algum o sentido do gesto da gratidão humana ao seu Criador, pelo pão e pela uva, nem o da restituição das premissas ao Senhor de todas as coisas, conforme judeus e pagãos sempre tinham feito. É como a missa de Paulo VI, parece querer restituir, no seu novo rito ecumênico e teilhardiano. Na liturgia romana da missa, o pão e o vinho se tornam, pelo ofertório, as oblatas,
como são comumente designadas em inúmeros textos, isto é, um verdadeiro sacrifício, mas um sacrifício preparatório, um sacrifício à espera, assim como um vir a ser. E são estas oblatas, já reservadas, que serão em seguida santificadas no sentido pleno do termo, que vão entrar no único sacrifício agradável a Deus, o da ceia e do Calvário. Mas essas oblatas só entram aí para se perderem. Perderem-se como? Não por uma transfinalização ou transsignificação que deixariam toda a sua natureza intacta, como imaginam os calvinos católicos da Igreja holandesa, haveria então somente uma mudança simbólica. Nem por uma simples transformação em sua própria matéria, tal como acontece nas mutações físico-químicas, que deixam, esta sim, a matéria intacta. Haveria então simples associação justaposta de dois sacrifícios sucessivos, o do Padre humano e o do Cristo. Nem por uma aniquilação das duas oblatas, que apagaria então a oblação do Padre, substituindo-a pura e simplesmente pela de Cristo, mas por uma conversão total de substância em substância. Então, e somente então, o sacrifício do homem, real, atual, pessoal, está verdadeiramente confundido com aquele do Senhor. Mas o rito do ofertório os tinha antecipada e momentaneamente distinguido. O homem trouxe sua parte e o Cristo a assumiu. Eis aí porque, sob formas bem variadas, mas sempre muito expressivas, este rito é encontrado sem exceção em todas as liturgias. E é nesse sentido que podemos dizer que o mesmo faz parte integrante da missa. Integrante no sentido filosófico do termo, parte de um ser que não constitui sua natureza, mas que lhe dá o acabamento conveniente e harmonioso. Porque é preciso não esquecer, a essência da missa não é uma essência física, mesmo se esta é profundamente real, de uma realidade que transcende infinitamente o plano dos sinais e dos símbolos. Realidade sacramental, a do mistério da fé. Invenção, sim, invenções de um outro mundo, cujos criadores são o amor e a arte. Lembremo-nos da palavra do vinhateiro da parábola, que repartiu os salários de modo tão estranho. Mateus 20:15. Não me é permitido fazer aquilo que eu quero? O que quero? O bel prazer dos músicos e dos amantes, esferas acima dos números racionais, que se lembraria então de falar de repetição? Dizer que o ofertório é uma duplicação, doublet, é visão não de liturgista, mas de sacristão. É como se dissesse que a mão esquerda é uma duplicação da direita, porque afinal se pode segurar um castiçal com uma só mão, ou se iluminar com uma só vela. Da anarquia laica de Lutero à restauração do Concílio de Trento. Tal era então a missa romana, a que o Papa Gregório o Grande tinha celebrado, e Agostinho de Cantuária, Ambrósio de Metz, Bernold de Constance, João Belecte, Tomás de Aquino, Duran de Mende, Gerson e uma multidão de humildes padres do interior, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E também o monge Martinho Lutero, durante 15 anos, antes que seu demônio de guarda lhe revelasse que esta missa era a abominação da desolação, como ele próprio contou em narração inimaginável, que seria interessante publicar novamente nesses tempos perturbados. 1000 anos de posse pacífica, feliz, a reconciliar, consolar, confortar, iluminar e santificar milhões de almas através das mais variadas circunstâncias de uma história da Igreja, por vezes catastrófica. Sobre um monte, um ostensório imóvel e intacto. Então veio Lutero com sua tropa disparatada e equívoca. É preciso dizer, o que ainda não se fez suficientemente, que a Revolução Protestante foi, antes de tudo, uma revolução laicista e antissacerdotal. Se o monge agostiniano
e os seus se lançaram tão furiosamente contra a economia dos sacramentos e da missa, é principalmente porque sua grande gana era o sacerdócio. E atacaram o padre porque o tinham sido e queriam deixar de sê-lo. Toda sua teologia, de uma salvação puramente interior, sem mediação humana, fora forjada simplesmente para mascarar sua deserção. A teologia protestante da graça e da fé é uma teologia de defroque, que procura, assim, justificar sua própria traição. A lógica desse laicismo deveria ter conduzido Lutero a suprimir qualquer culto exterior organizado. Escreve J. Parquier. Seria seu passado católico e seu bom senso que o aconselharam a se contentar com uma redução e transformação do culto católico, prudente, tímida, conservando muita coisa do passado? Não seria, sobretudo, como o próprio Lutero escreveu, o cuidado de conseguir, com segurança e felicidade, tuto et feliciter, o fim colimado, procedendo por etapas, como outros entre nós o disseram desde 1963? Criar assim, sem abalos violentos nos costumes seculares dos povos, um culto novo que não seria mais sacerdotal? Os resultados dessas táticas tateantes é o que conhecemos hoje no interior da Igreja desde o final do Vaticano II. Anarquia e caos litúrgico. Ao mesmo tempo, proliferação de ceias, serviços, cultos sem regra nem controle, queria fornecer um veículo excepcional para os cismas e heresias. Era urgente unificar e purificar. Foi o que fez o Concílio de Trento. Aqui, como em outras matérias, os padres puseram como principal atenção a sua solicitude, a obra doutrinal antes da reforma disciplinar. Ensinar a teologia da missa e do sacerdócio, de uma maneira, em primeiro lugar, positiva, os capítulos, seguida das condenações às heresias correspondentes, os anátemas dos cânones. Do próprio culto, o mais urgente a dizer, o fora feito a propósito do cânon, da língua litúrgica e da comunhão em uma só espécie. Mas não era só isso. Era preciso deter o processo de desagregação protestante dos ritos da missa. Esta estava favorecida pela enorme variedade dos missais católicos e pelos abusos que os padres designavam com nitidez e que enfeixavam em 3 princípios: a superstição, a irreverência e a avareza. Já em Bolonha, em 28 de novembro de 1547, uma comissão fora encarregada pelo concílio de destacar os abusos ou erros relativos à missa, às indulgências, ao purgatório e aos votos monásticos. Mas foi sobretudo em 1562 que as preocupações ganharam precisão. Uma nova comissão de 7 padres é formada em julho, que cataloga abusos de toda sorte, redige um resumo e, por fim, uma lista de 9 cânones que são submetidos em setembro à discussão do concílio. Não se trata mais do missal, como nos projetos anteriores, onde se podia ler. Que o sacrifício, res sacra, seja realizado segundo o mesmo rito, em toda parte por todos, para que a Igreja de Deus tenha somente uma linguagem, unius labii sit, e que não se possa encontrar entre nós a menor diferença, dissentio, nessa matéria. Para que se possa chegar a este ponto desejado, será talvez necessário tomar as seguintes providências: que todos os missais, depois de terem sido purificados de orações supersticiosas e apócrifas, sejam propostos a todos perfeitamente puros e nítidos, nítida, sem defeitos, íntegra, que sejam idênticos, pelo menos entre todos os padres seculares, salvaguardando os costumes legítimos não abusivos. Que certas rubricas bem fixadas, certae, sejam determinadas. Os celebrantes deverão observá-las de maneira uniforme, a fim de que o povo não possa ficar chocado ou escandalizado por ritos novos ou diferentes. Para resumir, que os missais sejam restaurados segundo o uso e costume antigo da Santa Igreja Romana. O concílio se separou antes de ter podido realizar por si próprio as resoluções tomadas.
decidiu confiar a tarefa ao Santo Padre para que ele terminasse a obra, segundo o que julgasse bom e sob sua autoridade. O Papa, que era então Pio IV, instituiu para isso uma comissão especial, mas morreu antes que os trabalhos estivessem concluídos. Seu sucessor, São Pio V, devia confirmá-la a fim de que viesse a realizar as decisões do concílio nos próprios termos em que foram expressas. Unificar os missais, purificá-los de qualquer erro, reconduzir o rito romano ao tipo exemplar de sua origem, torná-lo obrigatório para todos e respeitar, no entanto, os costumes legítimos. A graça de realizar esta obra eminentemente religiosa fora reservada pela divina providência ao Papa do Santo Rosário. O organizador da vitória de Lepanto deveria ser ele próprio o restaurador do missal. Declarações do cardeal Stickler, prefeito emérito dos arquivos do Vaticano, sobre a missa de São Pio V. Revista de Latim Mass, 1995. O Papa João Paulo II fez duas perguntas, em 1986, a uma comissão de 9 cardeais. O Papa Paulo VI, ou qualquer outra autoridade competente até o presente momento, proibiu legalmente a livre celebração da missa tridentina? A resposta dada por 8 destes cardeais em 1986 foi que não. A missa de São Pio V jamais foi supressa. Posso afirmá-lo, eu era um desses cardeais. Um somente foi de parecer contrário. Todos os outros estavam a favor de uma livre permissão, que cada qual possa escolher a antiga missa. Houve uma outra pergunta muito interessante. Será que um bispo pode impedir qualquer sacerdote que seja, desde que em situação regular, de recomeçar a celebrar a missa tridentina? Os 9 cardeais responderam unanimemente que um bispo não podia impedir um sacerdote católico de celebrar a missa tridentina. Nós não temos uma proibição oficial, e eu penso que o Papa jamais pronunciaria uma proibição oficial. O mesmo cardeal, no Congresso de Christi Fidelis, Nova York, maio de 1995. A missa nova deveria chamar-se Missa da Comissão Litúrgica Pós-Conciliar. Pela Constituição do Vaticano II sobre a liturgia, é evidente que a vontade do concílio e a vontade da comissão litúrgica muitas vezes não coincidem, e até se opõem de maneira clara. A missa de Paulo VI põe antes em evidência o aspecto geral da missa, a saber, a comunhão, o que resulta em transformar o sacrifício naquilo que é permitido chamar um banquete. O lugar importante dado às leituras e à pregação na nova missa, a possibilidade mesma deixada ao padre de acrescentar explicações e palavras pessoais, é uma reflexão a mais sobre o que é legítimo chamar de uma adaptação à ideia protestante de culto. A recente mudança na localização do altar, bem como a posição do padre de frente para a Assembleia, proibidas antigamente, tornam-se hoje o sinal de uma missa concebida como reunião da comunidade. Ele evoca a grande antiguidade do cânon, que é, na antiga liturgia, o centro da missa compreendida como sacrifício e denuncia as modificações que lhe foram feitas. Santo Tomás de Aquino consagra todo um artigo para justificar o Mysterium Fidei. E o Concílio de Florença confirma explicitamente o Mysterium Fidei na fórmula da consagração. Em nossos dias, o Mysterium Fidei foi eliminado das palavras da consagração na nova liturgia. Por que, então, foi concedida igualmente a licença de dizer outros cânones? O segundo cânon, que não menciona o caráter sacrificial da missa, tem, não há dúvida, o mérito de ser o mais curto, mas, de fato, suplantou, por toda parte, o cânon romano. Foi assim que nós perdemos o profundo sentido teológico dado pelo Concílio de Trento. Ele recorda Pio XI, declarando que a língua empregada na liturgia devia ser non vulgaris, não vulgar. Por essas mesmas razões, o cânon 9 do Concílio de Trento estabelece a excomunhão para aqueles que afirmam que o rito da Igreja Romana, no qual parte do cânon e as palavras da consagração são pronunciadas em voz baixa, deve ser condenado.
O emprego do vernáculo acarretou sérias incompreensões e erros doutrinais. Ele produziu a desunião. Esta Babel de cultos públicos tem por resultado a perda da unidade externa no seio da Igreja Católica. Devemos admitir que em poucos decênios, depois da reforma da língua litúrgica, nós perdemos esta oportunidade de rezar e de cantar juntos. Em terceiro lugar, a reforma que se seguiu ao Vaticano II destruiu ou transformou a riqueza de numerosos símbolos litúrgicos. Para resumir nossas reflexões, podemos dizer que os benefícios teológicos da missa tridentina correspondem às deficiências teológicas da missa saída do Vaticano II.